A menina do bilionário nunca sorria de nada, até que a empregada fez algo que a curou para sempre. Naquela mansão em que todo se sentia completo, havia uma única pessoa que não sentia o mesmo. Muitas vezes o tempo é curto demais para perceber algo de errado ao nosso redor. Quando vai se dar conta de alguma coisa, já é tarde demais. Sabemos que nem tudo é flores. Isso é fato. Então observar sempre o que está ao nosso redor é sempre importante, mesmo que seja nas pequenas coisas, mesmo que seja prestar atenção em nós mesmas, no nosso comportamento, as palavras que saem da nossa boca. Tudo parecia perfeito para quem olhava de fora naquela mansão. As janelas enormes deixavam o sol entrar. Os móveis brilhavam como se nunca tivessem sido tocados. Os vasos de flores estavam sempre no lugar certo. E cada canto da casa parecia gritar riqueza cada dia mais. Mas havia algo ali que nenhum visitante percebia logo de cara. Aquela casa era bonita demais e silenciosa demais. No meio daquele luxo todo, a pequena Isabela vivia como se tivesse esquecido o caminho de volta para a própria alegria. Ela não fazia birra, não gritava, não pedia nada. Apenas ficava quieta, com os olhos distantes, como se observasse um mundo onde ninguém conseguia realmente entrar. E isso partia o coração de Augusto Montenegro, seu pai, um homem poderoso, respeitado, acostumado a resolver qualquer problema com uma assinatura, uma ligação ou uma ordem. Naquela manhã, Augusto entrou na sala com uma caixa enorme nas mãos. Dentro dela, havia uma boneca caríssima, vinda de fora, escolhida especialmente para tentar arrancar um sorriso da filha. Ele se abaixou diante dela, ajeitou a voz para parecer calmo e disse: "Isabela, olha só o que o papai trouxe para você. É aquela boneca que aparece nos desenhos. Você não quer abrir comigo?" Isabela olhou para a caixa por alguns segundos. Depois, voltou os olhos para o tapete, sem entusiasmo. A boneca era linda, o laço era perfeito, a embalagem brilhava, mas nada daquilo parecia alcançar o coração da menina. Augusto engoliu seco. Por fora, tentou manter a postura de sempre. Por dentro, se sentiu pequeno diante do silêncio da própria filha. "Meu amor, fala comigo. O papai faz qualquer coisa para te ver feliz." Isabela apertou uma escova de cabelo contra o peito. Era uma escova simples, rosa, já um pouco gasta. Ela passou o dedinho pelas cerdas e respondeu bem baixinho: "Eu não quero presente, papai." A frase caiu naquela sala como se tivesse desligado todo o brilho da mansão. Augusto ficou sem reação. Ele tinha aprendido a comprar conforto, contratar os melhores profissionais, oferecer o melhor de tudo. Mas naquele instante percebeu que talvez o melhor de tudo ainda não fosse o bastante. Foi quando Rosa, a nova empregada da casa, entrou discretamente pela lateral da sala. Ela carregava alguns panos dobrados nos braços, mas parou ao perceber o olhar de Isabela. Rosa não viu uma menina difícil. Não viu uma criança ingrata. Viu apenas uma garotinha tentando dizer algo que ninguém conseguia ouvir direito. Rosa se aproximou com cuidado, sem pressa, sem invadir aquele momento. Então olhou para a escova nas mãos de Isabela e disse com um sorriso leve: "Essa escova aí parece importante. Ela é de pentear cabelo ou de fazer mágica?" Isabela levantou os olhos devagar. Pela primeira vez naquela manhã, ela realmente olhou para alguém. "Ela penteia o cabelo." Rosa colocou os panos sobre uma cadeira, se ajoelhou no tapete e falou como se estivesse diante de uma grande profissional. "Então eu acho que encontrei a pessoa certa, porque meu cabelo acordou todo bagunçado hoje, e só uma cabeleireira muito especial consegue dar jeito nele." Augusto ficou imóvel. Nenhum especialista, nenhum brinquedo, nenhuma festa havia conseguido prender a atenção de Isabela daquele jeito. Mas Rosa, com uma frase simples, parecia ter aberto uma pequena fresta naquele silêncio. Isabela segurou a escova com as duas mãos e perguntou, quase sem acreditar: "Você deixa eu pentear?" Rosa sorriu com ternura. "Deixo sim. Mas tem que ser com cuidado, porque eu quero sair daqui parecendo uma rainha." Pela primeira vez em muito tempo, o canto da boca de Isabela se mexeu. Não era ainda uma gargalhada.
Não era um sorriso grande. Era pequeno, tímido, quase escondido. Mas para Augusto, aquele pequeno gesto valeu mais do que tudo o que ele possuía. Rosa então deitou no tapete, apoiou a cabeça no colo da menina e fechou os olhos como se estivesse recebendo o tratamento mais importante do mundo. Isabela começou a passar a escova nos cabelos dela com delicadeza. Primeiro, com medo de errar. Depois, com mais confiança. E então disse: "Se ficar feio, você não vai ficar triste." Rosa abriu os olhos e respondeu baixinho: "Não, minha princesa. Quando alguém faz com carinho, nunca fica feio." Augusto levou a mão ao rosto. Aquilo parecia simples demais para ser tão forte, mas era exatamente ali que estava na resposta. Sua filha não precisava de mais coisas. Ela precisava de alguém que entrasse no mundo dela sem pressa, sem cobrança, sem tentar consertar tudo de uma vez. E quando Isabela deu sua primeira risadinha, bem baixinha, quase como um segredo escapando do coração, Augusto sentiu os olhos se encherem de emoção. Ele não viu apenas uma criança brincando com uma empregada. Ele viu a filha voltando, aos poucos, para a vida da casa. Viu a mansão deixando de ser apenas bonita e começando, finalmente, a parecer um lar. O grito veio antes do sorriso. Isabela, 7 anos, jogou a boneca importada contra a parede de mármore e a cabeça de porcelana se espatifou em 1000 pedaços aos pés de Valdirão de Cássio Montenegro. O bilionário olhou para a filha, depois para punir a boneca de R$80 mil reduzida a pó, e sentiu algo que nenhum negócio jamais lhe causara: vergonha. Vergonha de não saber o que aquela menina queria. Atrás dele, parada na porta com um pano de chão na mão, Marlúcia viu tudo. E entendeu tudo. Marlúcia Bezerra dos Santos tinha 43 anos, vinha de Sobral, no Ceará, e havia chegado à mansão Montenegro fazia exatamente 9 dias. Carregava no pescoço uma correntinha fina, com a fotografia 3x4 do filho, que ficara com a avó lá no sertão. Era a primeira vez que punha os pés num lugar com piscina climatizada e jardim com estátuas de mármore. Mas naquele instante, vendo a menina branca como cera segurando o próprio pulso com força, Marlúcia esqueceu da mansão. Só viu a criança. "Sai da minha frente, Marlúcia!" cuspiu Valdirão, sem nem olhar para ela. "Vai limpar isso depois. Agora eu preciso conversar com minha filha." Marlúcia abaixou a cabeça, mas não saiu. Ficou ali, parada no corredor, com o pano de chão pingando água no piso encerado. Escutou o bilionário se ajoelhar diante da filha. Escutou a voz dele, que valia milhões nas reuniões da bolsa, tremer feito a voz de qualquer pai aflito. "Isabela, meu amor, o papai trouxe a boneca que você pediu. A mesma da revista. Por que você quebrou?" A menina não respondeu. Apenas apertou mais o pulso e olhou para o pai com os olhos tão vazios que dava medo. Marlúcia sentiu um aperto no peito. Aqueles olhos, ela conhecia. Eram os mesmos olhos do filho dela quando o pai foi embora e nunca mais voltou. Olhos de criança que para de pedir porque cansou de não ser ouvida. Naquela mansão, ninguém tinha percebido ainda. Mas Marlúcia, em 9 dias, já tinha entendido o segredo daquela casa. Ali se comprava tudo, menos a única coisa que a menina queria. Valdirão se levantou, frustrado. Era um homem alto, ombros largos, terno italiano, e parecia menor do que a filha de 7 anos quando saiu da sala batendo a porta. Isabela continuou sentada no chão, no meio dos cacos da boneca, sem chorar. Esse era o problema. Há meses ela não chorava. Há meses ela não ria. Marlúcia havia ouvido isso na cozinha, das outras empregadas, das babás, da governanta-chefe Dona Conceição, que dirigia a equipe de 12 funcionários com punho de ferro. "Essa menina é doente", Dona Conceição dizia mexendo o café. Já passou por 10 psicólogos. O patrão gastou uma fortuna. Não adianta nada. Marlúcia tinha escutado calada. Ela não era ninguém ali. Era a empregada nova, contratada em caráter de experiência, ganhando o salário mais baixo da casa, dormindo no quartinho dos fundos perto da lavanderia. Não tinha direito de opinar sobre a filha do dono. Mas naquela manhã, depois do barulho da boneca quebrada,
Marlúcia entrou na sala devagar, com a vassoura e a pá, e começou a juntar os cacos. Isabela continuava sentada no chão, encostada no sofá branco. Olhou para a empregada. Marlúcia sentiu o olhar e, sem levantar a cabeça, falou bem baixinho, como se estivesse falando com o próprio coração. Coitadinha da boneca. Ela estava sorrindo na caixa. Será que doeu nela quando bateu na parede? Isabela piscou. Foi a primeira vez em meses que alguém naquela casa não falou com ela sobre comportamento, terapia, escola ou presente. Falaram com ela sobre uma boneca, como se a menina ainda fosse uma menina. Marlúcia continuou varrendo, sem olhar para Isabela, deixando o silêncio fazer o trabalho. Eu quebrei porque ela tinha o cabelo igual. A voz da menina saiu fininha, quase um sopro. Marlúcia parou de varrer, mas não levantou a cabeça. Sentiu que se olhasse direto, a menina ia fugir. Igual a quem, princesa? Perguntou, ainda olhando para o chão. Igual a minha mãe. Marlúcia segurou a pá com mais força. Da mãe de Isabela, ninguém na casa falava. Sabia-se apenas que ela havia ido embora 2 anos antes, que morava agora na Europa com outro homem, que mandava cartões de aniversário com letra de secretária. Tudo isso Marlúcia tinha colado de fofocas de corredor. E você tem saudade dela? Perguntou. Isabela demorou para responder. Quando respondeu, foi com uma raivinha que assustou Marlúcia. Não, eu tenho ódio, porque ela disse que ia voltar no meu aniversário e não voltou. Meu pai pagou uma festa com 500 pessoas, palhaço, mágico, pôneis, e ela não veio. Aí eu prometi que nunca mais ia sorrir até ela voltar, porque se eu sorrir, ela vai achar que eu tô feliz sem ela. E eu não tô. Marlúcia sentiu uma lágrima descer pelo rosto sem pedir licença. Limpou rápido com o ombro da blusa. Aquela menininha, com 7 anos, vivia debaixo de uma promessa que tinha feito a si mesma. E ninguém naquela casa de 4.000 metros quadrados tinha conseguido entender isso. Princesa? Marlúcia falou devagar, escolhendo cada palavra como quem caminha em campo minado. Sua mãe não vai voltar porque você tá triste. E também não vai voltar porque você tá feliz. Ela vai voltar quando ela quiser. E isso não é culpa sua. Mas enquanto isso, a senhorinha tá deixando o sorriso preso lá dentro, esperando uma pessoa que não vem. E o sorriso fica triste de ficar trancado. Isabela ficou quieta. Levantou-se do chão, pegou o pulso ainda apertado e foi para o quarto sem dizer mais nada. Marlúcia terminou de varrer e saiu carregando a pá com os cacos da boneca importada. No corredor, esbarrou com Dona Conceição, que olhou para o pó dentro da pá e bufou. 80.000 reais, Marlúcia. 80.000. Essa criança é o capeta. Marlúcia não respondeu, mas pensou consigo mesma. Essa criança não é o capeta. Essa criança tá morrendo de saudade. E ninguém aqui sabe a diferença. Os dias seguintes foram pesados. Valdiram saía cedo, chegava tarde, e quando estava em casa ficava no escritório, com a porta fechada, falando inglês ao telefone com pessoas em fusos diferentes. Isabela tinha aula particular pela manhã, terapia pela tarde, natação, balé, francês, mandarim. Mas entre uma atividade e outra, sentava-se na escada de mármore que levava ao 2º andar, segurando o pulso, olhando para a porta da frente como quem espera alguém que não vai chegar. Marlúcia, sempre que passava, parava por um instante. Não falava nada. Só passava o pano perto da escada, ou levava uma jarra de água para a sala, ou fingia organizar as flores da mesa de centro. E ia deixando aos pouquinhos comentários soltos no ar. Hoje o céu tá azul, princesa. Bonito. Olha que cheiro bom o feijão tá fazendo na cozinha. A senhora viu que apareceu um sabiá no jardim hoje? Isabela nunca respondia. Mas no 4º dia, quando Marlúcia comentou do sabiá, a menina virou a cabeça, devagar, e olhou em direção ao jardim. Por 2 segundos. Foi o suficiente para Marlúcia entender que estava no caminho. Dona Conceição, claro, percebeu. Era uma mulher de 60 e poucos anos, costas duras, cabelo preso num coque tão apertado que parecia doer. Tinha trabalhado para a família Montenegro por 30 anos.
Tinha visto Valdirão crescer. Achava que conhecia a casa melhor do que o próprio dono. E não gostou nem um pouco da forma como a empregada nova, que tinha chegado havia menos de 2 semanas, andava se aproximando da menina. Marlúcia, chamou Dona Conceição, na manhã do 8º dia. Vem cá, vamos conversar. Marlúcia secou as mãos no avental e seguiu a governanta até a despensa. Dona Conceição fechou a porta atrás de si. Você tá nessa casa há quanto tempo? 15 dias, Dona Conceição. 15 dias. E já tá com intimidade com a senhorita Isabela. Falando com ela, comentando coisa do jardim. Você sabe quem você é nessa casa, Marlúcia? Marlúcia abaixou a cabeça. Eu sou a empregada nova, senhora. Não. Você é uma empregada em experiência. Tem 3 meses para provar que serve. E não vai provar nada se ficar metida com a menina. A função sua é limpar. Pano, vassoura, ferro de passar. A função sua não é educar a filha do patrão. A função sua não é dar conselho. Tá entendido? Sim, senhora. Olha para mim quando eu falo, Marlúcia. Marlúcia levantou a cabeça. Dona Conceição encarou ela com uns olhos duros como pedra de meio fio. Se eu te ver mais uma vez puxando conversa com a senhorita Isabela, vou direto falar com o doutor Valdirão. E quando eu falar, você pega o ônibus de volta para o Ceará no mesmo dia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, senhora. Marlúcia saiu da despensa e foi direto para o banheiro de serviço. Trancou a porta. Chorou em silêncio com o pano na boca para ninguém escutar. Pensou no filho. Pensou no salário que ela mandava todo mês. Pensou na casinha de tijolo que ela estava construindo no terreno da mãe. Devagarinho, com o que sobrava. Pensou que se voltasse para Sobral sem emprego, ia ser fome. Mas pensou também em Isabela, sentada na escada, segurando o pulso, esperando uma mãe que não vinha. E sentiu uma coisa estranha crescer dentro do peito. Uma coisa que ela não sabia nomear ainda. Era amor de mãe, sim, mas era também outra coisa. Era a sensação de que ela tinha sido colocada naquela casa por uma razão. Não por dinheiro, não por sorte. Por uma razão. Naquela mesma tarde, contra todas as ordens, Marlúcia subiu para o 2º andar com uma bandeja de leite e biscoito. Bateu na porta do quarto da Isabela. A menina não respondeu. Marlúcia entrou de qualquer jeito. Isabela estava sentada na cama, com um envelope na mão. Quando viu Marlúcia, escondeu o envelope embaixo do travesseiro num movimento rápido. Mas Marlúcia viu. Era um envelope vermelho com letras douradas, dessas que vêm de longe. Trouxe um lanchinho, princesa. Eu não quero. Marlúcia colocou a bandeja na mesinha mesmo assim. Sentou na beirada da cama, devagar, para a menina poder mandar ela embora se quisesse. Isabela não mandou. Senhorita Isabela, eu vi o envelope. A senhora não precisa esconder de mim, não. A menina olhou para Marlúcia com uma desconfiança nova. Você não vai contar pro meu pai? Não, princesa. Eu não conto nada que a senhora não quiser que eu conte. Isabela tirou o envelope de debaixo do travesseiro. Estendeu para Marlúcia. As mãozinhas tremiam. Marlúcia pegou com cuidado. Era uma carta, em letra de mulher, caprichada, com perfume ainda no papel. Marlúcia abriu devagar e começou a ler em silêncio. Quanto mais lia, mais o sangue gelava nas veias dela. A carta era da mãe de Isabela. Dizia que estava voltando ao Brasil, mas não para buscar a filha, para buscar a parte dela na herança que o avô de Valdirão tinha deixado. Dizia que precisava entrar na mansão sem que Valdirão soubesse, que precisava da ajuda de Isabela, que a menina tinha que pegar uns documentos no cofre do pai, que se Isabela fizesse isso, a mãe levava ela embora para a Europa. Levava ela, finalmente. A carta terminava com uma frase que fez Marlúcia engolir seco. Faz isso pela mamãe, meu amor. E não conta pra ninguém, nem pro seu pai, nem pras empregadas. Se você contar, a mamãe não pode voltar nunca mais. Marlúcia dobrou a carta. Olhou para Isabela. A menina com aqueles olhos enormes, esperando a reação dela. Princesa, há quanto tempo a senhora tá com essa carta? 3 semanas. Veio escondida dentro de um livro que ela mandou. E a senhora? Já pegou alguma coisa do cofre do papai? Isabela baixou a cabeça. Demorou.
Quando levantou de novo, tinha lágrimas nos olhos. As primeiras lágrimas que Marlúcia via na menina em 15 dias. Eu peguei ontem. Tá embaixo do meu colchão. Mamãe vem buscar amanhã de noite, na portaria de trás. Ela disse que se eu não entregar, ela nunca mais volta para mim. Marlúcia sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ela, uma empregada de 15 dias de casa, tinha em mãos um segredo que podia destruir o Império Montenegro. E tinha 24 horas para decidir o que fazer. Foi nesse momento exato, com o envelope vermelho ainda nas mãos e o coração batendo descompassado, que ela ouviu os passos firmes de Valdirão subindo a escada. E a voz grossa dele, chamando logo na entrada do corredor. Marlúcia, eu mandei te chamar. Desce aqui agora. Precisamos conversar sobre uma coisa muito séria. Marlúcia escondeu a carta no bolso do avental num movimento que ela mesma não soube explicar de onde veio. Olhou para Isabela e sussurrou rápido. Princesa, não fala nada para ninguém, nem para o seu pai, nem para Dona Conceição. A tia Marlúcia vai resolver. A senhora confia em mim? Isabela balançou a cabeça que sim, com aqueles olhos molhados ainda. Marlúcia apertou de leve a mão pequenininha da menina, levantou da cama e saiu do quarto. Desceu a escada de mármore tentando controlar a respiração. No último degrau, encontrou Valdirão de Cássio Montenegro parado, com os braços cruzados, o terno azul marinho impecável, mas o rosto fechado como uma porta de cofre. Vem pro meu escritório. Marlúcia seguiu atrás com as pernas tremendo. Sentia o peso da carta no bolso como se fosse uma pedra de tijolo. Atravessaram a sala, o corredor das pinturas, a biblioteca, até chegar ao escritório do bilionário. Valdirão entrou, fechou a porta e sentou na poltrona de couro atrás da mesa de mogno. Apontou uma cadeira para Marlúcia. Ela sentou na pontinha, com as mãos no colo, segurando o avental para que ele não notasse o volume do envelope. Marlúcia, eu vou ser direto. A Dona Conceição me procurou hoje de manhã. Ela disse que a senhora está se metendo com a minha filha, que está puxando o assunto, que está criando intimidade, que está fora da sua função. É verdade? Marlúcia engoliu seco. Pensou em mentir. Pensou em dizer que não, que era engano da governanta. Mas mentir naquele momento, com o envelope no bolso, era cavar a própria cova. É verdade, sim, senhor. Valdirão piscou. Não esperava aquela resposta. Esperava negação, choro, desculpa. Marlúcia ergueu a cabeça e olhou direto para o patrão. Pela primeira vez desde que chegara na casa, ela falou com voz firme. Senhor Valdirão, eu sei que tô fora da minha função. Eu sei que sou a empregada nova. Eu sei que posso ser mandada embora hoje mesmo. Mas eu tenho um filho de 8 anos, lá no Ceará, criando com a minha mãe. E eu sei o que é uma criança que sente saudade. Eu reconheço de longe. E a sua filha, doutor, tá sentindo uma saudade que tá quebrando ela por dentro. E eu não consegui passar por cima. Me perdoa. Valdirão ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para Marlúcia como se ela fosse um problema matemático que ele não estava conseguindo resolver. Depois, devagar, falou. Saudade de quem? Marlúcia hesitou. Lembrou da carta no bolso. Lembrou da promessa que tinha feito a Isabela. E percebeu que estava num daqueles momentos em que cada palavra ia mudar o resto da vida. Saudade da mãe, doutor. Valdirão desviou o olhar. Pegou um abridor de cartas de prata sobre a mesa, ficou rodando entre os dedos. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, mais cansada. A mãe da Isabela foi embora há 2 anos. Foi para a Suíça com um banqueiro. Mandou o pedido de divórcio por e-mail. Não foi nem uma vez no aniversário da filha. Para mim, Marlúcia, ela morreu. E eu queria que para Isabela ela tivesse morrido também. Porque saudade de quem tá longe é muito pior do que saudade de quem não tá mais. Marlúcia sentiu o coração apertar. Ela tinha ódio daquela mulher que estava mandando cartas vermelhas para a menina, manipulando uma criança de 7 anos para roubar documentos do próprio pai. Mas ela também sentia ali, na frente do bilionário, um homem partido. Um pai que tinha trocado a presença pelo cartão de crédito porque era o que ele sabia fazer. Doutor,
O senhor me dá licença para falar uma coisa? Fala. A senhora Isabela não precisa de mais nada nessa casa. Ela tem boneca, tem roupa, tem aula de tudo que é língua. Ela precisa que o senhor sente no chão com ela. Só isso. Sente no chão. Deixa ela pentear seu cabelo. Deixa ela falar besteira. Deixa ela ser criança. O senhor parou de ser pai e virou patrão da própria filha. E criança não obedece patrão. Criança ama pai. Valdiram pousou o abridor de cartas na mesa. Levantou-se da poltrona, foi até a janela. Ficou um tempão olhando o jardim. Marlúcia esperou, em silêncio, com a carta queimando no bolso. Quando Valdiram virou, tinha os olhos vermelhos. Mas a voz dele saiu controlada. Marlúcia, você está fora da sua função. Mas você não está errada. A partir de amanhã, você não limpa mais a casa. Você fica com a Isabela, toma conta dela, brinca com ela, conversa. Eu te pago o triplo do que você ganha agora. Topa? Marlúcia abriu a boca, mas não saiu som. Triplicar o salário era construir a casa em Sobral em 3 meses. Era trazer o filho para perto. Era mudar a vida. Ela balançou a cabeça que sim, tentando não chorar na frente do patrão. Sim, senhor. Eu topo. Muito obrigada, doutor. Valdiram voltou para a poltrona. Pegou uma caneta, começou a escrever num papel, como se a conversa tivesse acabado. Mas Marlúcia continuou ali, sentada, porque dentro do bolso dela tinha um envelope vermelho. E em 24 horas, uma mulher ia chegar na portaria de trás da mansão para usar a filha como ladrão. E Marlúcia tinha acabado de aceitar o cargo de cuidar daquela criança. Ela precisava contar. Ali, naquele momento. Era a hora certa. Mas quando abriu a boca para contar, Valdiram a interrompeu, sem levantar a cabeça do papel. Pode ir, Marlúcia, e obrigado pela sinceridade. Faz tempo que ninguém nessa casa fala a verdade comigo. Marlúcia se levantou da cadeira, foi até a porta, pousou a mão na maçaneta. Hesitou, olhou para trás. Valdiram continuava escrevendo, concentrado, com aquele rosto de homem que tinha aprendido sozinho a esconder sentimento. Marlúcia pensou, se eu contar agora, ele vai entrar como um furacão no quarto da menina. Vai gritar com ela. Vai destruir o pouquinho de confiança que essa criança ainda tem. E ainda vai me mandar embora porque eu sou a empregada que sabia e não falou na hora. Ela fechou a porta atrás de si sem dizer nada. Decidiu, ali no corredor, que ia resolver aquilo do jeito dela. Tinha 24 horas. Era o suficiente. A noite caiu sobre a mansão Montenegro como uma cortina pesada. Marlúcia subiu para o quarto da Isabela carregando uma bandeja com sopa de legumes. A menina estava sentada na cama, abraçada com o travesseiro. Quando viu Marlúcia, soltou uma pergunta que tinha ficado entalada o dia inteiro. Você contou pro meu pai? Não, princesa. Não contei. Mas a gente precisa conversar sério, eu e a senhora. Marlúcia colocou a bandeja na mesinha, sentou na cama, pegou as mãozinhas frias de Isabela entre as suas. Respirou fundo. Tinha que escolher cada palavra como quem desarma uma bomba. Senhorita Isabela, a sua mãe te ama? Isabela balançou a cabeça que sim, com uma certeza de criança. E mãe que ama pede para a filha mentir pro pai? Pede para a filha roubar do pai? Pede para a filha esconder coisa, encontrar de noite na portaria de trás sem ninguém saber? Isabela ficou quieta. Os olhos dela começaram a marejar. Princesa, eu vou falar uma coisa muito difícil para a senhora ouvir. E eu peço perdão antes, porque sei que vai doer. Mas eu prefiro doer agora do que doer depois. A senhora confia na tia Marlúcia? Isabela balançou a cabeça que sim, devagar. A sua mãe não está voltando para a senhora. A sua mãe está voltando para pegar uma coisa que está nessa casa. E ela está usando a senhora para conseguir essa coisa. Porque ela sabe que a senhora ama ela. E ela está se aproveitando disso. Isso não é amor, princesa. Isso é uma maldade muito grande que adulto faz quando quer alguma coisa. E adulto não pode fazer isso com criança. Nunca. Isabela começou a chorar de verdade. Não foi um choro escandaloso. Foi um choro fundo, daqueles que vêm de longe, de muito tempo. Marlúcia abraçou ela. Apertou contra o peito, balançou de leve,
como fazia com o filho quando ele era nenezinho. Chora, princesa, chora tudo, põe tudo pra fora. Isabela chorou por uns 10 minutos sem parar. Quando se acalmou, levantou a cabeça, olhou para Marlúcia com uma raivinha que não era contra Marlúcia, era contra o mundo inteiro. Mas se eu não der os papéis, ela não volta nunca mais. Princesa, ela não volta de qualquer jeito. Porque mãe que volta não fica esperando filha de 7 anos arrumar um cofre. Mãe que volta entra pela porta da frente, toca a campainha e diz: vim buscar minha filha. A senhora vai me desculpar, mas a mulher que mandou essa carta vermelha não veio buscar a senhora. Ela veio buscar dinheiro. E ela tá com tanta pressa que nem teve vergonha de pedir para a própria filha. Isabela ficou em silêncio, processando. Era muita coisa para uma cabeça de 7 anos. Mas crianças entendem mais do que adulto pensa. Especialmente crianças que cresceram sozinhas dentro de uma mansão. Tia Marlúcia, então minha mãe não me ama? Marlúcia respirou fundo. Aquela pergunta era a mais difícil da noite. Princesa, eu não sei o que está no coração da sua mãe. Só ela sabe. Mas eu sei o que está no coração do seu pai. Eu sei porque eu vi hoje no escritório dele. O seu pai tá perdido. Tá errando feio. Tá comprando boneca em vez de te abraçar. Mas o seu pai te ama, princesa. Te ama tanto que tá adoecendo dentro dele. E ele tá ali, do outro lado da casa. Não tá na Suíça. Não mandou carta vermelha. Não pediu pra senhora roubar nada. Tá ali, só esperando a senhora chamar. Isabela enxugou o rosto com as costas da mão. Olhou para a mesinha onde estava a bandeja de sopa. Olhou para a porta do quarto. E os papéis que eu peguei do cofre? O que eu faço? Marlúcia pensou. Era uma decisão de adulto. Mas ela queria dar para a menina a sensação de que a decisão era dela. A senhora vai me entregar os papéis. Amanhã de manhã, antes da sua mãe chegar. E nós duas, juntas, vamos devolver tudo para o seu pai. Eu vou junto. Eu vou na frente. A senhora não vai sozinha. Combinado? Isabela balançou a cabeça que sim. Tirou de debaixo do colchão uma pasta de couro marrom. Entregou para Marlúcia. Marlúcia colocou a pasta dentro do avental junto com a carta. Sentia o peso dos dois agora, mas era um peso diferente. Era peso de quem está fazendo o certo. Agora come a sopa, princesa. E dorme. Amanhã vai ser um dia difícil. Mas a tia Marlúcia está aqui. A senhora não está sozinha. Marlúcia ficou no quarto até a menina dormir. Depois desceu para a cozinha. A casa estava silenciosa. Eram quase 11 da noite. Ela passou pela despensa. E foi quando ouviu vozes vindo do escritório de Dona Conceição. Parou. Encostou na parede. Aguçou o ouvido. Era a voz da governanta. E uma outra voz, de mulher, no telefone, alto-falante ligado. Conceição, escuta, eu já tô em São Paulo. Chego na portaria de trás amanhã, 10 da noite. A pequena vai me entregar a pasta. Você só precisa garantir que o portão de serviço esteja destrancado e que o Valdir esteja dormindo. Pode contar com você? Pode contar comigo, dona Eliana. Sempre pôde. Faz 30 anos que eu trabalho nessa casa, aguentando a humilhação do seu ex-marido. Eu mereço minha parte. E a senhora prometeu. 50% de tudo que está naquela pasta, Conceição. Eu prometi e vou cumprir. Mas se aquela empregada nova, a Marlúcia, atrapalhar alguma coisa, a senhora dá um jeito. Tá entendendo? Tô entendendo, dona Eliana. Pode deixar. Amanhã de manhã eu invento um motivo. Mando essa nordestina embora da casa antes do almoço. Quando a senhora chegar, vai estar tudo limpo. Marlúcia colou as costas na parede. Sentiu o suor frio descer pelo pescoço. Não era só uma mãe usando a filha. Era uma traição com 30 anos de raiz, escondida dentro daquela casa. E ela, Marlúcia Bezerra dos Santos, de Sobral, Ceará, tinha menos de 12 horas para impedir que tudo acontecesse. E foi então que ela ouviu, atrás de si no corredor escuro, o som de passos parando. Virou devagar. Era a Dona Conceição. Estava na porta da despensa. Tinha escutado Marlúcia escutar tudo e tinha um sorriso frio no canto da boca. Tava bisbilhotando Marlúcia. Marlúcia ficou paralisada.
Dona Conceição deu um passo à frente. Na mão dela, brilhando na luz fraca da despensa, estava a chave mestra da casa, aquela que abria todos os cômodos, inclusive o quartinho dos fundos onde Marlúcia dormia. Volta para o seu quarto, Marlúcia, e tranca a porta por dentro, porque hoje à noite eu não respondo por mim. Marlúcia não correu. Sabia que correr era dar para Dona Conceição o gostinho de ver medo. Ergueu o queixo, ajeitou o avental com a carta e a pasta ainda escondidas, e respondeu com uma voz que ela nem reconheceu como sua. Dona Conceição, a senhora não vai precisar responder por nada, porque amanhã de manhã, antes do galo cantar, o Dr. Valdiram vai saber de tudo, e a senhora vai ter 30 anos para explicar para ele numa delegacia. Dona Conceição perdeu o sorriso. Avançou um passo. Marlúcia não recuou. Apertou a pasta dentro do avental com mais força. Você não vai contar nada, Marlúcia. Você é uma nordestina sem estudo, sem família nessa cidade, sem ninguém que te defenda. Quem o doutor vai acreditar? Em mim, que trabalho nessa casa há 30 anos? Ou em você, que está aqui há 15 dias? Marlúcia sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas firme. Tirou de dentro do avental, devagar, a pasta de couro marrom. Levantou na altura do peito. Ele vai acreditar nisso, Dona Conceição, porque a senhora pode até ter 30 anos de casa, mas a pasta está na minha mão. E o que está dentro dela, eu também já li, enquanto a senhorita Isabela dormia. Era mentira. Marlúcia não tinha lido nada, mas Dona Conceição não sabia disso. A governanta empalideceu. Pela primeira vez em 30 anos, a chave mestra na mão dela tremeu. Volta para o seu quarto, Dona Conceição, e tranca a porta por dentro, porque amanhã de manhã eu não respondo por mim. Marlúcia passou pela governanta sem olhar de volta. Subiu a escada de mármore com o coração martelando, mas com os passos firmes. Foi direto para o quarto de Isabela. Entrou, trancou a porta, encostou uma cadeira na maçaneta. Sentou na poltrona do canto, com a pasta no colo. Ficou ali a noite inteira, vigiando o sono da menina, com o celular na mão, esperando os primeiros raios de sol. Quando o céu começou a clarear, Marlúcia ligou para o número que estava colado na geladeira da cozinha, escrito a caneta: o particular do Dr. Valdiram. Tocou 3 vezes. Ele atendeu com a voz pastosa de quem dormiu 2 horas. Dr. Valdiram, é a Marlúcia. Me perdoas o horário, mas o senhor precisa subir agora para o quarto da senhorita Isabela. É urgente. É a coisa mais séria que já aconteceu nessa casa. 5 minutos depois, Valdiram bateu na porta. Marlúcia abriu. O bilionário entrou com a camisa por dentro da calça do jeito errado, os cabelos desarrumados, os olhos inchados. Isabela acordou com o barulho, sentou na cama. Marlúcia fechou a porta, encostou a cadeira de novo e olhou para Valdiram. Doutor, senta. O que eu vou contar é pesado, mas tem que ser agora. E a senhorita Isabela precisa estar aqui, porque foi ela que confiou em mim. E eu prometi que ela não ia passar por isso sozinha. Valdiram sentou na beirada da cama da filha. Marlúcia entregou a ele a carta vermelha, depois a pasta de couro, e foi contando, devagar, com voz firme, tudo. A carta da Eliana, os documentos que Isabela tinha pegado do cofre, o telefonema que ela ouvira da Dona Conceição, o combinado para aquela noite, os 30 anos de traição. Valdiram escutou tudo sem interromper. À medida que Marlúcia falava, o rosto dele ia mudando. Primeiro veio a descrença, depois a raiva, depois uma coisa mais funda, mais dolorida, que era a vergonha de não ter enxergado nada do que acontecia dentro da própria casa. Quando Marlúcia terminou, ele abriu a pasta, leu 3 páginas e cerrou os punhos com tanta força que a da aliança marcou o dedo. Eram contratos, procurações, documentos que dariam à ex-mulher, num processo judicial mal feito, metade da fortuna que pertencia exclusivamente a Isabela, como herança do bisavô. Se aquela pasta tivesse saído da casa naquela noite, em poucos meses Isabela seria roubada dentro da própria família, sem nem ter idade para entender o que tinha acontecido. Valdiram olhou para a filha. Isabela estava sentada na cama, abraçada com o travesseiro.
esperando o pai gritar, esperando ser brigada, esperando ouvir que tinha sido burra, tola, traidora. Mas Valdirão não gritou. Ele se levantou da beirada da cama, deu 3 passos lentos e ajoelhou no chão, na frente da filha. Pela primeira vez em 2 anos, ele ficou na altura dos olhos da menina. Encostou a testa na testinha dela e começou a chorar, sem barulho, lágrimas grossas, de homem que segurou demais. Me perdoa, filha, me perdoa, o papai. Eu deixei sua mãe usar você porque eu não estava aqui. Eu estava trabalhando, viajando, comprando e não estava aqui. Você é a coisa mais importante que eu tenho e eu deixei te machucarem. Isabela soltou o travesseiro, passou os bracinhos no pescoço do pai, apertou. Chorou também, mas chorou diferente. Era o choro que ela tinha represado durante meses, esperando alguém para abraçar do jeito certo. Marlúcia virou o rosto para a janela. Sentiu as lágrimas descerem sem pedir licença. Não era o lugar dela ali. Era o momento daqueles dois. Mas Valdirão virou a cabeça, sem soltar a filha, e olhou para Marlúcia. Vem cá, Marlúcia, vem. Marlúcia se aproximou devagar. Valdirão estendeu a mão. Ela hesitou, depois pegou. O bilionário apertou a mão da empregada com força, com gratidão, e falou com a voz embargada. Você salvou a minha filha. Você salvou essa família. Eu não tenho dinheiro para te pagar o que você fez aqui, mas eu vou tentar até morrer. Isabela soltou um pouquinho do pai e olhou para Marlúcia. Pai, ela é minha amiga. Posso ficar com ela? Valdirão riu. Um riso curto, molhado, surpreso. Fazia tempo que ele não ria. Pode, filha. Pode ficar com ela o quanto quiser. Foram 5 da manhã. Valdirão pegou o telefone e ligou para o advogado pessoal. Pediu para vir imediatamente. Pediu também a presença de 2 delegados conhecidos da família e de um perito em documentos. Em 1 hora, a mansão Montenegro estava cheia de gente acordada, em silêncio, com olhares cruzados. Quando Dona Conceição desceu para a cozinha às 7 da manhã, achando que ia controlar o dia como sempre, encontrou na sala de jantar uma cena que ela não esperava. Valdirão sentado à cabeceira da mesa, com a pasta de couro aberta na frente. O advogado de um lado, os 2 delegados em pé, Marlúcia em pé também, perto da porta, com Isabela ao lado, segurando a mão dela. Dona Conceição parou no meio do caminho. Tentou recuar, mas um dos delegados já estava nas costas dela. Bom dia, Dona Conceição. A senhora vai precisar nos acompanhar até a delegacia. Tem uma série de coisas para esclarecer. A governanta olhou para Marlúcia com um ódio que congelava. Marlúcia segurou o olhar sem desviar. Aquela mulher tinha humilhado ela, ameaçado ela, prometido mandar ela de volta para o Ceará. Mas agora era ela, a empregada nordestina sem estudo, que estava ali, em pé, do lado da família. E a governanta de 30 anos de casa estava sendo levada presa pela porta da frente, na frente de todo mundo. Valdirão olhou para Conceição uma última vez. A voz dele saiu sem ódio, só com cansaço. 30 anos, Conceição. Eu te tratei como família. E você quase destruiu a minha filha. Pode ir, eu não tenho mais nada para te dizer. Os delegados levaram Conceição. O advogado pegou a pasta. Valdirão ainda tinha uma decisão para tomar. A pior delas. Às 10 da noite daquele mesmo dia, conforme combinado na carta, a portaria de trás da mansão tocou. Eliana Montenegro, ex-mulher de Valdirão, mãe biológica de Isabela, chegou de táxi, com óculos escuros mesmo no escuro, com uma bolsa Hermès e um casaco bege. Achava que ia entrar pela porta de serviço destrancada e sair em 20 minutos com a pasta na mão. Em vez disso, encontrou o ex-marido na portaria, junto com os 2 delegados. Atrás dele, Marlúcia estava de pé, segurando a mão de Isabela. A menina não correu para a mãe, não chorou, não chamou. Só ficou ali, segurando a mão de Marlúcia, olhando aquela mulher como quem olha uma estranha bonita demais para ser de verdade. Eliana entendeu na hora que tinha caído numa armadilha. Tentou recuar, mas Valdirão falou primeiro. Você não vai entrar. Você não vai chegar perto da minha filha. E você vai responder num tribunal por tentar usar uma criança de 7 anos para roubar uma herança.
Eu tenho a carta. Eu tenho os áudios da Conceição. Eu tenho tudo, Eliana. Tudo. Eliana abriu a boca para revidar, para chorar, para fingir, para apelar. Mas naquele momento, Isabela soltou a mão de Marlúcia e deu 3 passos à frente. Parou na frente da mãe. Olhou para cima com aqueles olhos enormes e falou bem clarinho: Mamãe, eu não sou um cofre, eu sou uma filha. A senhora veio buscar a coisa errada. Eliana levou as 2 mãos ao rosto. Sentou no chão da portaria. Mas não chorou pela filha. Chorou porque tinha sido pega. E isso mesmo com 7 anos, Isabela viu. E entendeu. E voltou para Marlúcia. Pegou a mão dela de novo. E foi embora dali sem olhar para trás. Eliana saiu da mansão escoltada. O processo correu rápido. Os documentos foram devolvidos ao cartório. A herança ficou intocada, no nome de Isabela, esperando ela completar 18 anos. Os meses seguintes foram outros meses. A mansão Montenegro ficou diferente. Não pelos móveis, que continuaram caros. Não pelos jardins, que continuaram impecáveis. Mas pelo som. Tinha som agora dentro daquela casa. Risada de criança, principalmente. Conversa na hora do jantar. Música no fim de tarde. Valdiram passou a chegar em casa às 6 da tarde. Sem celular, sem reunião. Jantava com a filha, sentava no chão. Deixava Isabela pentear o cabelo dele com pente de plástico cor-de-rosa. Aprendeu, aos 42 anos, a brincar de boneca. Não era bom, mas Isabela ria das tentativas dele, e era isso que importava. Marlúcia, com o salário triplicado e mais uma bonificação que Valdiram fez questão de pagar pelo que ela tinha feito, mandou buscar o filho no Ceará. Pedro chegou em São Paulo com a mochilinha e os olhos arregalados, achando que a mãe tinha enlouquecido quando viu a mansão. Mas Valdiram fez questão. Reservou um quarto no andar de cima, do lado do quarto da Isabela, e os 2 meninos viraram irmãos antes do fim da primeira semana. A casinha de tijolo em Sobral, no terreno da mãe de Marlúcia, ficou pronta em 3 meses, igual ela tinha sonhado. Valdiram pagou o resto. Não como caridade, mas como dívida, ele dizia. Marlúcia tentou recusar. Ele não aceitou recusa. Numa noite de domingo, 6 meses depois daquela madrugada, Valdiram chamou Marlúcia para o escritório. Ela entrou achando que ia ouvir alguma notícia ruim. Valdiram estava sentado na poltrona com um documento na mesa. Levantou os olhos para ela com aquela seriedade de empresário, mas com um sorriso pequeno no canto da boca. Marlúcia, senta. Eu quero que você assine uma coisa. O que é, doutor? É o documento que faz de você a tutora legal da Isabela, em caso de eu não estar mais por perto. Se acontecer alguma coisa comigo, ela vai para sua guarda. Você decide a vida dela. Você cria. Você cuida. Marlúcia ficou sem palavras. Olhou para ele tentando entender se era brincadeira. Não era. Valdiram tinha consultado o advogado, redigido tudo, esperado o momento certo. Doutor, mas eu sou só uma empregada. Eu sou... Marlúcia, você não é só nada. Você é a pessoa que enxergou a minha filha quando ninguém mais enxergava. Você é a única pessoa nessa cidade em quem eu confio para criar a Isabela se eu faltar. E eu já decidi. Eu só preciso da sua assinatura. Marlúcia pegou a caneta. A mão tremia. Assinou. Quando levantou os olhos, Valdirão estava chorando de novo. Daquele jeito controlado dele, sem barulho. E ela também chorou. E os 2 ficaram ali, em silêncio.